insira a sua carga. E a EasyCargo vai calcular como carregá-la eficazmente. É possível explorar o carregamento facilmente e ajustá-lo manualmente. Além disso, pode ver o peso por eixo. Olá, sejam bem-vindos a mais uma palestra do FATEC Log, 12º FATEC Log. E desta vez estamos aqui com o professor mestre Edson Dias, grande professor que aceitou o nosso convite aqui para a realização desta palestra. Então, vou tentar dar uma resumida no currículo dele, no vasto currículo do Edson Dias. Ele é formado em Administração de Empresas e Direito, com especialização em Administração Geral, pós-graduado MBA em Logística Empresarial e Supply Chain Management, mestrado profissional em Administração, com ênfase em empreendedorismo em médias e pequenas empresas. Docente técnico, membro do Núcleo SENAC, atual consultor de Logística, Administração e Negócios, mais de 25 anos de experiência nas áreas de administração, transportes, logística, projetos tanto nacional quanto internacional. Mais de 30 anos de experiência na área administrativo-comercial, ex-gerente comercial Key Account e gestor nas empresas de movimentação de cargas verticais e horizontais em todo o Brasil. Palestrante nas áreas de transporte e logística, supply chain, heavy lift e comércio exterior. Vendedor técnicos nas áreas de tecnologia gráfica e gestão termoplástica e CNC, membro do Conselho Regional de Administração São Paulo, coordenador técnico na gestão de projetos de empresas como a Chef, Armasa, Roche, White Martins, Klabin, entre outras. Auditor e coordenador da implantação de certificação da qualidade total ISO 9001, especialista na cadeia integrada e gestão da cadeia de suprimentos. Meu Deus, professor, que currículo maravilhoso! Seja bem-vindo ao nosso 12º FATEC Log, agradeço a sua disponibilidade. Olá, bom dia a todos. Bom dia, professor. E vou chamar também aqui um grande amigo. Esse daqui eu sou muito suspeito de falar dessa pessoa que eu gosto muito, uma pessoa maravilhosa que mora no meu coração eternamente, grande professor Caio Flávio Stettiner. Caio Flávio Stettiner, ele é graduado em administração pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduado em docência do ensino superior pela Universidade Cidade de São Paulo e também em logística das operações comerciais. Mestre em Educação pela Universidade Cidade de São Paulo, professor do Centro Paula Souza, FATEC Sebrae, coordenador do curso de Gestão, Negócios e Inovação do FATEC Sebrae, além de estar terminando aí seu doutorado, né, professor? Doutorado em andamento, além de ser um grande amigo, um parceiro aí de muitos anos. Seja bem-vindo, professor. Agradeço também o aceite do seu convite. Olá, Mike. Olá, Edson. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar participando do FATEC Log. Eu já participei de várias edições e sempre é um prazer estar colaborando com o grupo de logística, o grupo de logística do Centro Paula Souza, indubitavelmente, é um dos grupos mais fortes nas suas ações de ensino e aprendizagem. E da última vez que eu calculei quantos artigos eram publicados e apresentados na média de 600 a 700 artigos no FATEC Log, demonstrando a pujança do grupo, a pujança da área de logística dentro do Centro Paula Souza. Então, é um prazer estar aqui, é um prazer estar com o Edson, que parceiro de aulas no mestrado e doutorado, né? Então, obrigado pelo convite. Muito bem, professor Caio. Estou colocando aqui o professor Edson, que vai dar início à sua apresentação. Então, professor Edson, por gentileza, faça o compartilhamento do seu arquivo. Está compartilhando aqui a tela, a gente precisa do arquivo para colocar aqui na apresentação. Perfeito, agora sim. Então, vou colocar aqui
Pronto. Transporte superdimensionado no agronegócio. Professor Edson Dias, por favor, a palavra está contigo. Bom, a todos, mais uma vez, bom dia. Agradeço inicialmente aí o convite da FATEC-LOG por conta aí do evento, né? Quero agradecer ao professor Mike, né, que é o coordenador da área, e quero agradecer também ao professor Caio, que é um grande amigo, né, um colega que se tornou amigo pessoal, também amigo aí das várias aulas aí que nós tivemos aí nos cursos, né. Pessoal, eu recebi a árdua tarefa, né? Por que árdua tarefa? Porque é um assunto muito vasto, né? E o tempo que me deram aí, infelizmente, não é dos mais ilustres aí, mas infelizmente eu vou tentar passar para vocês aí a maior quantidade de informações possíveis, né? Talvez eu fale um pouquinho rápido aí, mas é por conta disso, tá? Agradeço também ao público que está presente aqui, ao evento, né? E os ilustres palestrantes que teve início ontem, né? E hoje nós temos as demais palestras aí. Bom, eu tenho aqui, né, foi feita a nossa apresentação, agradeço ao professor Mike. Eu tenho aqui, né, coloquei, não sei nem se eu poderia colocar ou não, mas eu coloquei um Padlet, né, então esse Padlet, ele diz respeito a dúvidas que o nosso público possa ter, né, então é só você bater uma foto do QR Code aqui do lado, né, ou então acessar aqui o endereço que está aqui, eu coloquei já no chat, né, não sei se o pessoal está com acesso ao chat, coloquei no chat, tá? Bom, mas enfim, pessoal, eu vou tentar, nesse tempo, né, que foi predisposto para nós aqui, fazer uma divisão aí do nosso tempo para a gente ser bem produtivo, né? Então, eu dividi aí na conceituação, né, inicialmente eu vou fazer a conceituação aí da logística 4.0, a parte de tecnologia e as tendências que nós temos no mercado hoje, né? Pouquíssimo tempo atrás eu dei uma palestra na rede Senac, né, no Sistema S, que falava sobre a logística 4.0. Então, para a gente abarcar esse assunto, a gente precisa dar a introdução com tecnologia e tendências, né? Então, conceituação do transporte pesado e superdimensionado, né? Que isso é um mundo à parte, né? Muita gente não conhece, né? O que eu vou dizer aqui, provavelmente você já viu, né? Aquelas carretas enormes paradas nas costas, né? Nas cabeceiras aí das pistas, aguardando aí o pessoal, a liberação, né? Da concessionária, da Polícia Rodoviária Federal, Estadual, DENIT. Esse pessoal aí, eles são heróis, né? Verdadeiros heróis aí na atual conjuntura que nós temos aqui no Brasil, né? Por que heróis, né? Daqui a pouco eu explico para vocês por quê. Vou fazer o link aí com a segmentação do transporte superdimensionado com o agronegócio. Vou dar algumas estatísticas também do agronegócio, né? O que sustenta tudo isso daí, né? Nós somos, não sei se vocês sabem, nós somos o celeiro do mundo, né? A hora que eu comecei a fazer essas pesquisas, eu já sabia de uma boa parte desses percentuais, mas eu me espantei aí com o número que nós estamos hoje, né? E aí eu finalizo dando algumas dicas aí, né, com relação ao pessoal que está na área de iniciação aí da logística, do transporte pesado, subpesado, e que tem interesse na área, tá? Bom, então vamos lá, né? Então, todo mundo sabe, né, que a logística é uma das áreas da administração, e ela tem sido aí cada dia mais exigida, né, por conta aí dos lead times que nós temos, né, dos tempos que nós temos aí dos processos, né, eles estão cada vez mais curtos e nós temos que automatizar esses ambientes, tá? Então, a gente está vivendo, né, a era da logística 4.0 agora, assim como a da indústria 4.0, né, esse termo aí, ele nasceu aí por volta de 2011, 2012, e de lá para cá a gente está vendo um crescimento muito grande aí no envolvimento de uma série de tecnologias, né, um mundo de tecnologias que está sendo inserido aí na indústria, na saúde, na construção civil, deslocamento de grandes centros e no agronegócio. Só para vocês terem ideia, imaginem que de 2000 para cá, 2000, 2001, entrou um Chile, né? Vamos imaginar o Chile, entrou um Chile nesse mercado agora do e-commerce. Então, vocês imaginam a infraestrutura que tem que ter por trás de tudo isso para a gente atender esse mercado, né? Então, só voltando um pouquinho, antes nós tínhamos alguns paradigmas que foram quebrados, né? Que paradigmas são esses? Então, nós tínhamos, né, até os anos 80, 90 aí,
muros, né? Literalmente muros. Eu adoro essa figura, né? Muros que separavam fornecedor, manufatura, distribuição, CDs, né? A própria loja e os consumidores finais. Então era uma luta pela morte entre esses muros, né? Hoje nós não temos mais isso, né? Hoje aí a melhoria ela é contínua em todos os processos. Como se fosse uma corrente, né? A gente compara com uma corrente. Quebrou um elo da corrente, ela não vai servir mais para nada. Então todo mundo hoje tem o mesmo grau de importância. Nós formos falar supply chain management, então a gente tem que pensar em tudo isso daqui, né? Quando a gente fala transporte, cadeia de suprimento, tá? O pessoal pensa em quem? Em caminhão, né? Em motorista, só não é só isso, tá? Uma grande parte, uma boa parte é planejamento, tá? Planejamento estratégico. Então aí você tem áreas de escolha na sua vida profissional logística, então você pode trabalhar na área operacional ou na área administrativa, né? É só olhar a gama aí de fatores que nós temos para escolher aí, né? Então, ela é bastante vasta, né? Bom, essa figura talvez seja bastante conhecida aí de alguns dos presentes aqui. O que nós temos aqui, né? Nós temos dois focos aqui, então eu coloquei dois focos aqui. Quando a gente fala do transporte superdimensionado, então nós vamos falar de infraestrutura para a parte produtiva, né? Essa seta da direita aí nos sistemas produtivos, e nós vamos falar de infraestrutura. Então, indústrias de açúcar e álcool, elas precisam ter manufaturas desses processos, e essas manufaturas são feitas através de grandes equipamentos, tanques, reatores, reservatórios de biomassa, turbinas, reatores, caldeiras. Então, todos esses equipamentos que eu estou citando são equipamentos imensos, né? E para fazer o transporte do produtor até o local de entrega, a gente tem um grau de dificuldade muito grande aqui no Brasil. Na realidade, é como se fosse um time que jogasse contra o desenvolvimento do país, tá? Então, tudo é burocrático, tudo é muito burocrático, né? E por que eu falei heróis aí no começo, pessoal? Porque assim, ó, as empresas que fazem esse tipo de transporte, elas financiam, né, elas subsidiam o transporte do início ao fim, tá? Elas têm que investir com dinheiro próprio. Por quê, pessoal? Porque o cliente ele só vai querer pagar o frete a hora que finaliza o processo que você entregou, e aí você vai faturar para ele. Só, estamos falando de frete de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, tá? De uma única peça, muitas vezes. Bom, falamos da indústria 4.0, que ela é puxada pela logística 4.0, então tá aí as ondas, né, de todas as eras aí que nós estamos vivendo. Então, a partir de 2012, nós estamos vivendo essa parte de tecnologia, tá? Então, tem muita coisa aí para falar sobre essa área, mas não é o foco aqui da nossa palestra, tá? Então, essa figura aqui, talvez muitos aí conheçam, né? É a figura da indústria 4.0, né? Eficiência, agilidade, inovação, né? Então, é a figura conhecida aí da logística, da indústria 4.0. Pessoal, vamos colocar que nós temos de um lado esses digital attackers, que são as empresas desenvolvedoras da inteligência artificial. Né? O que nós podemos melhorar nos processos? E de outro lado, nós temos as traditional companies, né? Então as empresas tradicionais que dão vazão para essas ideias. Tá? Daqui a pouco nós vamos ter carro aqui da Google, carro aqui da Apple, né? Que não vai se chamar mais carro, né? Ele é um software sobre rodas. Então tá aí, pessoal, esse é o desafio, você juntar a ideia com a viabilidade aí do processo, tá? Muitas vezes essa figura é bem interessante, muitas vezes a gente se encontra nessa posição, né? Qual que é o próximo passo que eu vou dar? Eu vou automatizar, não vou, continuo no modo tradicional, estou perdendo o caminho, estou perdendo o cliente, né? Então isso é um paradigma aí na vida do pessoal que mexe com a área de logística, tá? Aí vamos colocar, juntamente com a logística com a empresa 4.0, a logística 4.0 que está sendo puxada por inércia aí. Então, mobilidade, parte de estrutura, produto, as fábricas inteligentes fazem com que você tenha programações mais rápidas, o lead time diminui, né? Então, vamos juntar os dois. Aí, essa figura aí é bem interessante. Então, você está juntando os dois aí e um está puxando o outro, tá, pessoal? Na realidade, essa figura é até assustadora. Por que é assustadora? Porque a cada vez que eu olho para ela, né, que eu procuro essa figura de novo, né, nos meios aí, a gente encontra aí
alguns processos que estão sendo englobados, né? E se você não acompanhar isso, pessoal, ele acaba te engolindo, né? Então, hoje, essa figura aqui é a última figura aí que eu consegui encontrar, que eu não sei que o pessoal já colocou mais coisas aí que eu não sei, tá? Mas é a última que eu consegui encontrar que tem essa tecnologia inerente aos processos logísticos, tá? Bom, então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de transporte superdimensionado, o pessoal às vezes torce a cara, né? Fala assim, o que é transporte superdimensionado? O que é carga pesada, super pesada? É a mesma coisa? O que é carga de projeto, né? Então aí vamos desmistificar isso, tá, pessoal? Infelizmente o nosso tempo é curto. Para vocês terem ideia, aqui tem uma vaga lista de fotos que eu vou mostrar para vocês. E foi bem difícil, eu vou ser bem sincero, foi bem difícil eu conseguir sintetizar aqui nessa apresentação o hall de fotos que eu tenho para colocar aqui algumas delas, né? Eu devo ter mais de, sei lá, 10 mil fotos aí, então foi bastante complexo. Pessoal, e fotos do mundo inteiro, tenho contato com o mundo inteiro aí. Então eles me mandam equipamentos, tendências, novidades, assim por diante, tá? Então nós temos aqui alguns órgãos jurisdicionadores no Brasil que controlam o transporte pesado e super pesado, tá? Eu trabalhei nos últimos 12 anos aí na área do transporte pesado e super pesado, e hoje eu tenho muitos contatos aí no mercado, o pessoal me chama para fazer travessia e acompanhamento de carga, né, tendências, né, enfim, tem algumas aí que o pessoal nem pede para mim divulgar aí, porque não foi divulgado nas redes dos clientes ainda, né. Bom, então vamos lá. Pessoal, não vamos ler isso daqui não, porque isso aqui é uma imensidão, tá? Quando a gente pensa em transporte pesado e superdimensionado, é tudo isso daqui que a gente tem que pensar, pessoal. Então, são detalhes que muitas vezes param o transporte pesado e superpesado por conta de não se programar para determinada atividade ou tarefa, né? Vou mostrar uma delas só, né? Então, a ET é uma autorização especial de transporte. Então, se eu não tiver a ET, eu não rodo com a carga. Essa ET ela tem que ser tirada com antecedência, né? A gente vai falar um pouquinho mais dela aqui para baixo. Então, é isso aqui, pessoal. Ó. Tudo que está relacionado à parte de transporte pesado e superpesado está aqui. Eu tenho que pensar nisso aqui na hora que eu quiser englobar, que eu quiser engajar na área, tá? E custos, né? Professor, como é que a gente fala de custo? Né? Os alunos normalmente não gostam de falar de custo. A hora que a gente entra em custo, o pessoal torce a cara, fala que está doente, não conecta, né? Enfim, pessoal, aqui eu coloquei uma gama de custos, tá? Isso aqui são custos. Lógico, você vai me falar assim, professor, e o custo fixo e variável das empresas? Pessoal, aqui é fora tudo isso que eu estou falando, tá? Então, combustível, salário de motorista, tudo aquilo que está relacionado a custo fixo e variável das transportadoras não está aqui, tá? Isso aqui é outra coisa. Então, temos vários custos que são inerentes ao transporte e vai depender muito da característica de cada transporte. Só essa é uma área muito dinâmica. Então, assim, um transporte nunca é igual ao outro. Por mais que a peça seja igual, dependendo da origem e destino, então ela se torna aí totalmente diferente um projeto do outro, tá? Quando você fala assim, professor, o senhor trabalhou na área de comercialização de transporte, o senhor foi vendedor? Pessoal, a minha venda era 70% ou 80% técnica e 20% comercial. A hora que eu chegava a falar com preço com o cliente, ele não queria nem mais saber de preço. Por quê? Porque ele tem tanta dor de cabeça no processo que o preço para ele é o menor, das preocupações dele. Pra vocês terem ideia, pessoal, ele gasta mais dinheiro com planejamento do que especificamente com a execução do processo, tá? Então, a hora que chega a fazer o transporte ele vai ser um percentual nesse custo, tá? Bom, então vamos lá. O pessoal também confunde, né? Professor, transporte super pesado, que é isso? É carga pesada? É produto perigoso? É carga perigosa? O que é isso, né? Então vamos lá, pessoal. Produto perigoso. Produto perigoso, ele é definido pela resolução 420 aí da NTT, né? Aquele produto que é ou infectante, ou radioativo, ou explosivo, né, ou inflamável, são esses produtos que mesmo sem transportar, ele já é um risco à vida, à saúde humana e pode causar prejuízos materiais ao meio ambiente, né? E a carga perigosa? O que é a carga perigosa? Então tá aqui, pessoal. Eu vou ler mesmo porque isso aqui é uma definição primordial. Todo artigo natural ou fabricado pelo homem que, em função das suas características físicas, representa um perigo à saúde humana. Então, por conta do tamanho dele, do peso dele, né, ou ao patrimônio público. Então, um acidente que pode acontecer, isso pode afetar patrimônio público, privado, meio ambiente.
Desculpa, e ele é enquadrado nas diretrizes aí da NTT. Então, essa definição ela é primordial, pessoal. É por conta de peso mesmo, peso, tamanho, né, dimensões, as manobras que são feitas com esses equipamentos aí, né, transbordos, então a carga se torna perigosa por conta das características dela. E como é que nós vamos enquadrar isso, né? Bom, então temos algumas definições aí dos órgãos jurisdicionadores, né? Eu tenho aí a carga pesada e a superpesada. Desculpa, então até 25 toneladas, pessoal, a carga é considerada carga comum, né? Ou standard, é a carga convencional. Até aí você não tem problema. O que acontece, pessoal, é a partir das 25 toneladas quando você tem essa carga concentrada. Então, peças que são únicas, né? Bobinas de aço, que pesam 12, 13, 14, 15 toneladas. Então, você tem um peso muito concentrado num espaço muito pequeno. Então, aí se faz necessário entrar nessas resoluções aí, tá? A do DENIT principalmente. Então, aqui eu estou dando alguns exemplos dela, né? Você pode ver que é uma carga tecnicamente pequena, só que ela tem um peso excessivo, né? Então, aí entra uma série de itens, desculpa, que a gente tem que pensar por conta aí dessa movimentação. Por exemplo, amarração de carga. Desculpe, pessoal. Amarração de carga. Então, a amarração de carga ela é essencial para esse tipo de produto e o equipamento também que é utilizado, né? Alguns equipamentos aqui eu separei para vocês darem uma olhada, vocês verem o que é, né? E a dificuldade que você tem aí por conta da movimentação desses produtos aí. Então, é como eu falei, né? Tem muitos produtos aí que estão voltados à indústria de açúcar e álcool, né? A indústria do agronegócio, né? Plantio, né? Distribuição, colheita, né? Máquinas colheitadeiras, né? Tem até uma estatística aí que eu consegui aqui para vocês que fala sobre isso, tá? Então, esses equipamentos, pessoal, eles são superdimensionados, né? Então, a gente precisa de um trato especial para esse tipo de carga e precisamos de um trato especial para toda a documentação, trajeto que ele vai fazer e assim por diante, né? Quando a gente não pensa nisso, pessoal, é isso que acontece. Ó. Então, assim, os grandes acidentes com esse tipo de carga acontecem aonde? Costado, né? Costado é aquele local mais próximo das embarcações para você fazer carregamento. Por quê? Porque o operador portuário, pessoal, muitas vezes ele não quer colocar um terceiro lá dentro com equipamento aí apropriado para a carga que ele possui ali. E o que acontece? Acontece exatamente esse tipo de coisa, né? Então, olha a outra aí, né? Então, carga superdimensionada. Você pode ver que ela tem peso concentrado e não foi aí pensado na distribuição de peso aí no leito aí do conjunto transportador. Então, acontecem os acidentes, né? Bom, então falamos aí que as cargas acima de 25 toneladas são cargas superdimensionadas, né? Então vamos lá, carga pesada e superpesada. Então vamos dividir aí já começa a divisão, né? Carga pesada, pessoal, é de 25 a 72, tá? Então de 25 toneladas a 72, ela é taxada de carga pesada. E eu tenho equipamentos específicos para fazer esse tipo de transporte, tá? Vocês vão ouvir também os termos de carga indivisível, carga de projeto, carga excepcional ou carga excedente. Só tecnicamente ela é tudo a mesma coisa, tá? O que ela vai diferir é essas diferenças que eu estou dando para vocês. A pesada é até 72 e a super pesada é acima de 72. Então aí eu tenho outros conjuntos transportadores para fazer esse tipo de transporte, tá? Eu coloquei aqui algumas fotos para vocês, ó. Então, pesada, né? A pesada ela vai de 25 a 72, temos prancha. 2, 4, 5, 6, 8 eixos, né? Eixos singles, eixos double, com leito rebaixado, com leito reto, hidropneumáticas, pivotadas. Então, temos as mais diversas pranchas para transportar esse tipo de coisa. Por que prancha, né? Por que fala prancha? Porque ela tem um chassi rígido, pessoal, de aço. Ela não é carroceria de madeira. Se ela não tiver, ela não consegue transportar esse tipo de carga com segurança, tá? Então, aquele que eu mostrei para vocês primeiro é a menor prancha aí, que ela tem uma divisão aí para 25, e essa aqui é até 72 toneladas, tá? Esse daqui é uma prancha 4 eixos, com dolly duplo e um cavalo traçado, que a gente chama, ou 6x2, tá? Então, tá aí, dimensionamos para vocês aí a carga pesada, tá? Lógico, né, pessoal? Todas as operações que nós temos aí para esses tipos de veículos, equipamentos,
carga, descarga, armazenagem, tudo isso daí, pessoal, o carregamento, manuseio, descarregamento, ele tem que ser muito bem planejado, pessoal. Muito bem planejado. Por quê, pessoal? Porque para acontecer acidente é muito rápido. Eu já acompanhei vários processos aí, a grande maioria deles foi com sucesso, deu certo, mas aqueles que foi mal planejado, pessoal, isso causa prejuízos incomensuráveis aí. Bom, falando da carga indivisível, né? Eu esqueci um detalhe. Carga indivisível é o seguinte, pessoal, eu posso ter uma peça grande que ela não tem como dividi-la, né? Então, ela se torna carga indivisível. E quanto que eu posso colocar num caminhão, professor? Olha, então você pode colocar carga suficiente até ele ter 45 toneladas de PBTC, peso bruto total combinado, tá? Então, se ele tiver 45 toneladas, ele está dentro da legislação. Agora, se as duas peças ou as três peças que eu estiver carregando lá em cima do caminhão tiver mais peso que isso, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar em 2 ou 3 conjuntos transportadores, tá? Tem cliente que aparafusa a peça, solda, né, para no local de descarregamento desaparafusar, né, ou cortar a solda depois para caracterizar carga indivisível. Mas isso aí, pessoal, é um trabalho de campo aí dá muito custo, né? Quando você leva o pessoal, a mão de obra para o campo, aí você tem um custo muito grande para a empresa. Então, isso não é muito mais utilizado, né? Bom, quem são os órgãos jurisdicionadores que a gente tem que pensar, né? A minha carreta convencional, o que eu vou fazer? Eu vou carregar ela, né? E vou embora, não preciso falar para ninguém. Aqui já não, pessoal. Então, quando eu tenho cargas acima de 4,40 de altura, 3,20 de comprimento, acima de 25 aí de milímetros de comprimento, largura 3,20, altura 4,40, e acima de 45 toneladas aí de PBTC, peso bruto total combinado. Então, aí eu tenho que fazer o quê? Tirar todas essas licenças, acompanhamentos, escoltas, né? Então, tem escolta do DENIT, da Polícia Rodoviária Federal, Estadual, CT, CIDETRAN, CONTRAN, prefeituras. Precisamos de tudo isso, pessoal. Muitas vezes a gente precisa até da Enel acompanhando as cargas para fazer desligamento aí de redes. Precisamos aí de cabo óptico, né? Semafórica, precisamos aí do pessoal da área de TV a cabo, então eles vão desligando tudo, né, e eles precisam acompanhar aí o cortejo, vamos dizer assim, a programação da carreta, né, ó, para vocês terem ideia, pessoal, tem carreta que vazia, sem carga nenhuma, né, eu tenho que ir até o cliente para me coletar, sem carga nenhuma, eu preciso tirar a licença, por quê? Porque ela tem acima de 3,20 de largura, então eu preciso tirar a licença dela, né. Então, aí se faz necessário essas autorizações especiais, né? Elas levam tempo. Se for DENIT, né? DENIT é por Brasília, que a gente vai rodar em rodovia federal, então elas levam um tempo maior, né? Pode levar até 30 dias para sair a licença. Se forem através de DR é São Paulo, tá? Então, o DR é quando eu rodo por rodovias estaduais. Então, elas são mais rápidas aí, 24, 48 horas. E aí precisamos de uma autorização, por exemplo, se a gente for fazer travessia urbana dentro da cidade de São Paulo, precisamos aí de autorização do CET, e tem que ter o acompanhamento dele também, tá? Então, tá aí, é um cortejo, né? É um cortejo que vai atrás da carga aí. Bom, a licença permanente é uma licença que você pode tirar se a sua carga não tiver acima de 3,20 de comprimento, 25 de... largura 3,20, 25 de comprimento, você pode tirar uma licença que se chama permanente. Aí ela tem validade para 12 meses, né? Bom, pesos também, né? Temos tempo também para sair essas licenças, né? Até 80 toneladas aí, 5 metros de altura e 5 de largura aí, 35 de comprimento. A gente pode fazer uma consulta e essa licença ela pode sair em até 24 horas. Se for acima disso, pessoal, é mais tempo, tá? Como eu falei para vocês, tem licença que leva até 30 dias para sair, né? Então tá aí os prazos, né? Coloquei aí o link aí dos órgãos jurisdicionadores, né? Quem quiser consultar depois é só clicar aqui. Ó, pessoal, lá no Padlet, que eu falei para vocês que nós temos aí, eu coloquei o PDF aqui da nossa apresentação, tá? Se vocês quiserem depois baixar, é só entrar lá e baixar. As resoluções, né? Tem muitas resoluções. Se a gente for falar de resolução, a gente vai falar não só o dia, né? Como a semana inteira só de resolução, só de lei, né? Então aqui eu coloquei
só uma para vocês terem ideia de como é que funciona isso, né? Dentro dessa resolução, aí tem várias normativas, né? A da AET, está aqui um formulário de AET, né? Autorização especial de transporte, tem que colocar tudo lá, nome do conjunto transportador, capacidade, CMT, tração, PBTC, quanto que ele suporta por eixo, né, a tara dele, qual vai ser os pontos de parada do equipamento, né, a programação dele, então tudo isso é muito importante. Não tem esse documento, pessoal, não roda, tá? Bom, vamos falar de equipamentos, né? Quais são os tipos de equipamentos que a gente pode utilizar nesse tipo de transporte, né? Então, como eu falei para vocês, eles têm que ser mais robustos, né? Eles têm que ser superdimensionados aí, porque as cargas, elas têm essa necessidade. Um pouquinho de história, né? Onde tudo começou. Então, tá aí, né? 1776, né? Introdução da máquina a vapor, né? Nos meios de transporte, de produção, né? Todo mundo conhece como a velha e boa revolução industrial. Então, tá aí, pessoal. Nós começamos aí a história do transporte pesado, subpesado, do superdimensionado, né? Algumas fotos aí, né? Era máquina a vapor mesmo, que auxiliava aí nos primórdios aí dos veículos a combustão. Tem aí, inclusive, foto em preto e branco, né? Não achei foto com transportes aí bem dimensionados na época, né? Então, na época, a gente estava iniciando esse processo, não sabia como, né? Os acidentes aconteciam muito, né? E hoje, né, pessoal? Então, hoje nós temos departamentos técnicos dentro das empresas que elas fazem o dimensionamento de equipamento, né? Então, o cliente, ele precisa passar uma série de dados para a gente com muita antecedência. Pessoal, aqui é o seguinte, para vocês terem ideia, tá? Tem empresa metalúrgicas grandes, né, que fazem peças para o agronegócio, enfim, para indústria de mineração, Petrobras, Usiminas, e assim por diante. Eles, antes de fazerem o projeto, eles consultam os operadores logísticos que têm condição de fazer o transporte. Por quê, pessoal? Porque não adianta ele fazer a peça, fabricar a peça, e depois a peça não chegar no destino, né? Você imagina por onde você vai trafegar com uma peça aí de 5,50 de altura. Só estamos falando só da peça, tá? Fora o conjunto transportador e fora todos os equipamentos que a gente tem que colocar, berço, né, aqueles que suportam, catafio que fica em cima. Então aí a peça vai para uns 6 metros de altura, 6,5, 7, né? Vocês vão perguntar, professor, qual que é o recorde aí aqui no Brasil de altura de uma peça? Só foi lá no Rio Grande do Sul, né? Inclusive eu trabalhei na empresa. Lá no Rio Grande do Sul teve uma peça que desembarcou com 9 metros de altura. 9 metros de altura. Óbvio que teve que fazer caminhos especiais para essa peça, tá? Ela passou ali pela Lagoa dos Patos, quem conhece lá no Rio Grande do Sul sabe onde é. Para entregar numa usina de refino de petróleo, né? Uma refinaria lá no sul do país. Bom, tá aqui, né? Então, departamentos de engenharia são necessários dentro dessas empresas, né? Para você que se interessa na área de engenharia e quer trabalhar na área de engenharia, com a logística, tá aí, ó. É uma área que ela está em franco crescimento, as empresas precisam desses profissionais para fazer estudos técnicos, né? As propostas técnicas que os clientes exigem, elas têm que ter esses estudos técnicos, normalmente é feito em desenho em AutoCAD, então tá aí, são estudos que são feitos, pessoal, e depois a gente faz isso na prática, né? Você coloca o desenho, né? A angulação de curva aí, né? Então você faz o desenho para saber se há viabilidade técnica, e o engenheiro fala, sim, há viabilidade técnica, né? Ou ele vai falar não. Então aí depois nós vamos para a operação, né? Essa aqui é uma operação aí com transporte de pá eólica, né? Então aqui só para vocês terem ideia, né? Tá aí o equipamento, né? Você imagina por onde eu vou passar com esse equipamento, né? E o transtorno que eu vou causar na estrada. Pessoal, a estrada, a concessionária, a CCR, ela não gosta desse tipo de carga, pessoal, ela não gosta. Na realidade, ela detesta, né? Não sei se eu deveria falar isso para vocês. Por quê, pessoal? Porque isso atrapalha o trânsito, isso daqui ele tem que escoltar, ele tem que muitas vezes desmontar a praça de pedágio. Então isso daí para a CCR, né, e as concessionárias, né, Autoban, Via Dutra, enfim, Ecovias, Ecoban. Então para eles isso aí é horrível, né? Do que eles gostam? Pessoal, eles gostam do carro de passeio. O carro de passeio vai na via, né? Passa pelo pedágio, paga o pedágio, não estraga a via, ele não tem problema, não tem que fazer escolta, é disso que eles gostam, tá? Eles não gostam disso. E aí começam os problemas, né? Então você pode ver que a peça está saindo para fora do veículo, né? Aí a gente começa com os excessos, né? Isso daí é medido também, professor? Sim. Então se a gente tem excesso anterior, é aquele que passa para frente do caminhão,
ele é medido e se tiver com excesso não é permitido o transporte dele, e o posterior que é para fora da carroceria, né? Então tem manobras que a gente faz, existe um efeito que chama-se efeito chicote, então você pode causar danos aí tanto à peça quanto às estradas, aos edifícios, né, sinalização, obras de arte. Obra de arte a gente chama viaduto, ponte, passarela, né? Tá aí estudo de angulação, de curva, né? Tem que fazer a varredura para saber qual área que ele vai ocupar aí quando ele faz a curva dele, né? Outro detalhe, pessoal, né? Muito detalhe, né? Mas infelizmente, pessoal, se faz necessário, tá? Um outro detalhe é que a gente precisa colocar essa carga com as nossas leis. O que eu quero dizer com isso? Então, eu não posso colocar carga em qualquer lugar lá na carroceria do caminhão. Eu tenho que fazer um cálculo para saber a distribuição de peso que eu tenho, né, entre esses eixos aí, para não dar tanto excesso posterior quanto excesso anterior, né? Porque não sei se vocês já viram os caminhões que param ali nos pedágios, né, as balanças. Por quê? Porque ele está com excesso de carga ou sobre o feixe de molas dianteiro ou no feixe de mola traseiro. Aí ele tem que movimentar essa carga. Então eu tenho que calcular o centro de gravidade da carga para saber aonde que eu vou posicionar ela em cima do conjunto transportador. Só é bastante coisa? Sim, é bastante coisa. Por isso que eu falei que esse pessoal aqui é herói, né? Então tá aí, dimensionamento, né? Eu tenho que pegar o CG da carga e colocar lá entre a quinta roda e o feixe de molas traseiros. Só esse aqui é um conjunto simples, tá? Eu não peguei uns complexos aí, que senão vocês talvez fossem pirar aí, né? Mas é bastante coisa que a gente tem que pensar com relação a isso, né? Então tá aí, né? Eu tenho que colocar distribuidor de carga, se eu tiver acima do peso aí permitido pelo feixe de molas ou pelo feixe da quinta roda do cavalo dos cavalos mecânicos, né? Então isso se faz necessário. Pessoal, o que mais? Já acabou, professor? Não. Temos 2 estudos que chamam-se estudo de viabilização estrutural e geométrico. O que é o estrutural, professor? O estrutural é o seguinte: eu tenho que passar com esse conjunto transportador por cima de uma ponte, por cima de um viaduto, né? Então, aquele viaduto vai suportar o meu veículo em cima dela? Pessoal, se ele não suportar, eu não posso. Como é que eu sei isso? Eu tenho que contratar uma empresa de engenharia especializada nesse tipo de processo para fazer esse estudo com uma determinada antecedência, produzir um laudo, e eu tenho que entregar isso para o DR, para o DENIT, para a CET, para eles permitirem que a minha carga passe por cima da ponte deles. Só para vocês terem ideia, tá? O estudo que eu estou falando para vocês, esse estrutural, e outra, tá, pessoal? Quando o veículo estiver passando por cima da ponte ou viaduto, você tem que fazer uma monitoração das colunas, das vigas, para saber se ela não tem movimentação, trinca, rachamento, né? Então, tudo isso daí é necessário e a empresa de transporte não pode fazer isso. Eu tenho que contratar uma terceira para fazer isso, e essa terceira ela tem que ser credenciada no CREA da região, no Conselho Regional de Engenharia, tá? E ela tem que ser homologada pelo DENIT, tá? Então, se faz necessário fazer esse estudo, né? Só para vocês terem ideia. Cada ponte que ele vai fazer essa estruturação, pessoal, esse estudo, né, ele vai em loco fazer isso, ele coloca equipamento, aparelho, ele acompanha, só fica em torno de uns 25 mil reais, só para você ter ideia, cada ponte, tá? Não estou falando do trajeto, é cada ponte, 25 mil reais. Bom, olha que foto bonita, né? Essa foto aqui é espetacular, né? Tá aí a peça em cima, né? Tá até meio enferrujada, e ela tá sobre 2 linhas de eixo, uma em cada vão da ponte. Vocês fazem ideia por que tem esses vãos aí, pessoal? Por que ela fez essa distribuição? Pessoal, porque muitas vezes esses vãos, se ela passasse por um único desses vãos aí, ele não suportaria, tá? A ponte cairia, literalmente. Então, o que ela fez? Ela fez a divisão aí, para você ter uma divisão do conjunto transportador mais a peça, é onde que a gente chama do PBTC. Peso bruto total combinado, passando aí pelos dois vãos para viabilizar o processo, tá? Essa foto é fantástica. Professor, e se não conseguir passar por essa ponte e não tiver outro caminho, como faz? Isso pode acontecer? Claro, pode. Nós fazemos uma manobra que chama-se cimbramento. O que é cimbramento? Eu tenho que estruturar a ponte, né? Colocar esses perfis aí para estruturar a ponte para poder passar o conjunto lá em cima. Só tudo isso que eu estou falando para vocês é custo, tá? Quem contrata esse pessoal aqui é o operador logístico, é o OTM. Né? Eles que contratam a operação para fazer. Óbvio que no final o cliente vai pagar, mas quem tem que financiar a operação é
operador logístico. Agora, vamos supor, eu não vou contratar ninguém. O que eu faço? Pessoal, é risco assumido, né? Olha só essa ponte aí, né? Bela ponte, né? Será que aguenta o conjunto transportador? Esse motorista desse Volvo aí, eu conversei com ele depois, né? Ele disse que passou aí rezando em cima dessa ponte aí para, né? Ou você tem estruturação e planejamento, ou você reza, né? E aí vamos ver, né, se dá certo. Bom, falamos de um segundo, o que que é? Viabilização geométrica. A geométrica, pessoal, é uma viabilização que a gente faz nas obras de arte, saber se a minha peça ela consegue passar em túnel, em vão, em passarela, em viaduto, por baixo dela. Tem peças muito dimensionadas, pessoal. Então aí os conjuntos transportadores hidraulicamente conseguem baixar ou subir para a gente conseguir fazer a manobra, né? Então aí a gente tem um estudo de rota que tem que ser feito. Só esse estudo chama-se Road Survey, né? Então é obrigatório fazer? Sim. Se eu não fizer esse estudo e apresentar para a concessionada, para o DENIT, para o DR, para a cidade que eu for passar, eles não me permitem passar. E isso tem que ser com antecedência, tá, pessoal? Com antecedência. Professor, se não conseguir passar pela ponte e não tiver outro caminho, a gente tem que fazer alguma coisa. Alguma coisa terá que ser feita. Olha aí, ó. Então tem pontes que elas são como legos, né, montadas, e a gente consegue fazer o içamento da ponte, né, para a peça passar embaixo. E se eu não conseguir passar a peça por baixo, porque a ponte ela é sólida e eu não consigo desmontar ela, pessoal, então eu tenho que passar por cima, tá? Essa é uma operação que foi feita por uma empresa aqui de São Paulo, né, ela fica aqui em Guarulhos, e ela estava levando essa peça para Paulínia, né? Então não tinha outro caminho para passar com essa peça. O que ela teve que fazer? Içamento da peça. Vocês estão vendo aí que são 4 guindastos de grande porte. Foi feito o içamento e passou-se a peça por cima do viaduto, né? Tudo custo que você tem que estar planejado dentro da sua orçamentação, e o cliente tem que estar ciente disso, tá? Bom, então falamos aí dos equipamentos, né, pessoal? Temos uma série imensa de equipamentos, né? Pranchas retas, rebaixadas, pivotadas, hidropneumáticas, né? Com 4, com 8 eixos aí, com distância entre eixos de 1,45, 2,450. Quanto maior a distância que a gente tem entre eixos, a gente tem um percentual de carga a mais que eu consigo colocar, né? Então, quanto maior a distância, maior o peso que eu consigo colocar em cima do nosso conjunto transportador. Desenho técnico, né? Então, os clientes gostam muito de desenho técnico, tem que fazer desenho técnico, muitas vezes em AutoCAD, para passar para eles aí o desenho com a peça dele, né? Então, se faz necessário. Aí, ó, coloquei o desenho, algumas fotos para vocês, né? Pessoal, temos várias fotos aqui que fala sobre equipamentos que estão voltados para o agronegócio, né? No começo aí da nossa palestra eu falei isso, né? Que como nós estamos voltados para esse assunto, então tem muitas usinas de açúcar, álcool, que fazem a parte de armazenagem, né? Então tudo isso se faz necessário por conta aí do transporte, né? Bom, o que mais? Já falamos de equipamento, olha aí com excesso lateral, tanque de biomassa, né? Alguns equipamentos aí de armazenagem, outros reatores, né? Ó, tanque e reator para a indústria de açúcar e álcool, né? Temos vários transportadores aqui no interior de São Paulo, pessoal. Tanque para fazer armazenagem de suco de laranja, vagões, transporte de vagões, o que transporta aí os commodities, né? Tá aí linha de eixo, que são equipamentos mais robustos, caldeira, né? Essa caldeira veio lá do Rio de Janeiro aqui para melhoramentos, né? Mas a indústria de biomassa também utiliza isso, desenho técnico, tá aqui uma demonstração de linhas de eixo, a geometria que é feita, né? A montagem que é feita para suportar esses pesos todos. Que mais? Máquinas agrícolas, né? Superdimensionados, máquinas, equipamentos que são para fabricação de fertilizantes, né? Isso aí foi lá em cima no Nordeste. Fábrica de fertilizantes, equipamentos, locomotivas, transporte de commodities, né? Pessoal, ficou até difícil para mim escolher fotos aqui para mostrar para vocês, né? Tanta foto que eu tinha lá. Então tem vários tipos de equipamentos, né? Ó, máquinas. E os últimos que a gente tem, pessoal, do superdimensionado aí, para cargas de viga e gôndola. Então, isso aqui são vigas e gôndolas. Aliás, essa foto aqui, você não vai achar ela em qualquer lugar, não. Tem uma viga e uma gôndola aí montadas, né? Isso é muito difícil.
Então tá aí. Aí para equipamentos aí acima de 200 toneladas, 250, 300, 350, ó, transformador, né, para usina de açúcar e álcool, os equipamentos, né. Bom, vamos falar agora, pessoal, com relação à parte do... para que a gente precisa de toda essa infraestrutura? Tá aqui, pessoal, nós somos o celeiro do mundo. Das cargas que são exportadas, pessoal, 34% elas passam pelo Porto de Santos, né? As exportações agrícolas. 47% são modal ferroviário, né? Dos 10 produtos mais exportados aí, 5 aí estão voltados para o agronegócio. Produtos industrializados, pode ver aí que o primeiro e o quarto estão voltados para o agronegócio, alimentos, papel e celulose, né? As 10 maiores empresas de agronegócio do Brasil, tá aí a JBS, a Raizen. A JBS aí tem um faturamento incrível, pessoal. Onde que ela ganha dinheiro? Tá aqui, ó. Matéria-prima. Por quê, pessoal? Porque ela usa agronegócio para alimentar tudo isso daí. Raizen também, açúcar, etanol e bioenergia são um dos principais negócios dela. Outra gigantesca aí, olha a estrutura que esse pessoal tem, 17 fazendas. Bom, as tradings, né? As maiores trades do Brasil. Bom, eu separei aqui várias estatísticas, pessoal. Quem se interessar depois aí, pode dar uma olhada lá no PDF que eu passei para vocês, tá? Tá lá no Padlet que eu coloquei aí no início do nosso encontro. Bom, nossa posição não é confortável no mundo aí, né? Nós estamos aí dos BRICS, aí nós somos o último aí, infelizmente aí essas transformações estão chegando, mas a gente não tem aí fôlego para alcançar aí os demais países por conta dos investimentos que são feitos. Algumas recomendações que eu dou para quem quer entrar na área, né? Alguns livros, né? Dicas de livro para você ler. Bom, nossa bibliografia. E tá aí, pessoal, meus contatos e agradeço mais uma vez aí a oportunidade de estar aqui e poder apresentar aí um pouco aí do transporte pesado dimensionado aí para todo mundo aí. Bom, ok, pessoal, tá aí o Padlet. Creio que chegamos ao fim aí, professor Mike, professor Caio. Edson, tudo bom? Edson, temos uma pergunta da Bruna aqui que ela colocou, ela postou no YouTube. Edson, para conseguir as licenças, existem restrições quanto ao modelo automotivo? Alguma especificidade no caso dos tipos de carrocerias? Totalmente, né? Se a gente fosse responder essa pergunta ao pé da letra que ela perguntou, totalmente. Então, se faz necessário aí uma série de pré-requisitos, eu tenho que ter modelo, eu tenho que ter tempo de vida útil do veículo, se for com mais de 10 anos, você não consegue licença, você tem que ter as características, né? Normalmente, esse pessoal que está no transporte pesado e super pesado, eles sabem dessas peculiaridades e eles vão enviar o equipamento aí para tirar as licenças o mais fidedigno possível aí por conta aí da negatividade. Ok. Professor, eu teria uma pergunta. Uma vez o senhor me contou sobre um transporte que eu considero mais do que transporte, uma aventura de levar material para uma usina hidrelétrica, eu acho que no Amapá, não era Amapá, era Roraima. Alguns no interior de estados amazônicos. Você poderia contar como é que foi um pouco dessa aventura, professor? Então, eu não sei qual caso eu contei para você, né? Tem vários casos, mas realmente eu não diria aventura, eu diria desafio. Por quê, pessoal? Porque muitas vezes, quando você chega a executar um transporte, você planejou 1, 2 anos antes, tá? Então, isso se faz necessário por conta de todos esses detalhes que eu apresentei para vocês. Pessoal, e tem muita coisa que acontece na hora. Só para vocês terem ideia, teve um transporte que foi feito para o Rio Grande do Sul de um transformador de energia que você não conseguia passar por baixo da ponte e você não conseguia passar por cima dela. O que teve que ser feito? Teve que abrir uma estrada lateral para você passar com esse veículo, né? Teve que abrir uma estrada lateral para você passar com esse veículo, esse conjunto na lateral. E não conseguimos, na época, uma licença da prefeitura. Por quê? Porque tinha uma florzinha, não sei nem se chama florzinha, era um mato, né? Uma folhagem que era específica daquela região e era selvagem.
e o pessoal não permitia que cortasse aquilo ali, né? Então tivemos que fazer um caminho completamente diferente, porque a gente não conseguia passar por ali. Pessoal, o menor espaço entre dois pontos é uma reta. No transporte superdimensionado não é. Pessoal, muitas vezes você tem que dar uma volta imensa para você poder chegar no seu destino, tá? Ok, professor, obrigado pela resposta, muito obrigado pela brilhante palestra, foi maravilhoso. Sempre tenho grande curiosidade sobre projetos superdimensionados e cargas especiais. Gostaria de agradecer em nome do FATEC Log, do Centro Paula Souza, da FATEC Mogi das Cruzes e demais FATECs envolvidas aí com os cursos de logística, né? Eu até, em nome da FATEC Sebrae, agradeço também e, puxa, espero contar com o senhor nos próximos eventos aí, quem sabe em breve aí nas nossas salas de aula, né? Professor Mike. Muito obrigado, professor Edson, maravilhoso, muito boa palestra. Assim, depois você acompanha pelo nosso canal do Facebook, do YouTube, mas são muitos elogios, inúmeros elogios aqui, agradecendo Eliane, Rafael, Júlia, Eduardo, Bruna, Fernanda, mas são inúmeros elogios. Parabéns, realmente o tema foi muito bom, foi conduzido aí com maestria pelo professor Edson. Parabéns, professor. Novamente, reitero aqui meus agradecimentos pelo aceite ao convite, desculpas aí pelo horário, pelo tempo, mas, né, logística, tudo cronometrado, tudo certinho, aqui uma palestra atrás da outra. Professor, deixo a seu critério as palavras finais, por gentileza. Bom, gostaria de mais uma vez agradecer inicialmente ao convite da FATEC Log, ao professor Mike, e a acessibilidade que eu tive com relação a esse conteúdo, né, para apresentar. Me sinto aí honrado, né, em participar, em contribuir com o conhecimento que eu tenho, que eu adquiri ao longo dos 30 anos aí de carreira que eu tenho, e compartilhar com vocês. Pessoal, isso que vocês viram aqui não é em qualquer lugar que vocês veem, não. Tá, o pessoal segrega muito, o pessoal acaba não mostrando aí a realidade de como que acontece. Para você entrar nesse mercado aí, você tem que ter expertise. Eu diria para vocês que nós não temos mão de obra necessária para a rotatividade que possui esse mercado, tá? Enfim, estou aí aberto, fico aí à disposição de vocês para os próximos eventos, estamos sempre por aqui. Quero agradecer também ao professor Caio, se não fosse por ele, eu não estaria aqui, né? Meu mestre aí, né? Minha fonte inspiradora, a gente sempre fala isso, e não é mentira, pessoal, não preciso puxar o saco de ninguém aqui. Professor Mike, professor Caio, muito obrigado mais uma vez, um ótimo final de semana a todos. Muito obrigado, professor Caio. Obrigado. Final de semana, obrigado. E novamente agradeço, professor Caio. Eu preciso externar aqui publicamente a saudade que eu estou sua, professor. Também, Mike. Saudade é recíproca. Caio, Nos veremos em breve. Já sou certeza. Meio jacaré. Logo, logo um jacaré completo. Tá bom. Caio é meu mentor aí, mais de quase 20 anos de amizade aí. Caio, uma grande figura. E a todos que estão comentando aqui sobre os certificados. Então, vamos esclarecer, aproveitar esse finalzinho da palestra do professor Edson Dias para esclarecer que o certificado das palestras estão disponíveis no www.fateclog.com.br/inscrição e os certificados das apresentações estarão disponíveis a partir de segunda-feira, tá bom? Então, as apresentações, os certificados a partir de segunda e das palestras estão disponíveis durante a palestra. E vou encerrar esta palestra para iniciar a próxima. A próxima será com o engenheiro Vicente Abate, presidente da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, a expansão do transporte ferroviário brasileiro. Encerrando aqui, em 2 minutinhos já iniciamos a próxima. Tchau, tchau, abraço.